Graça e paz, amigos, graça e paz, irmãos. Mais um prazer estar aqui, mais um dia, um devocional muito abençoado. Aliás, hoje, nesta terça-feira, uma terça-feira muito abençoada, o primeiro devocional do ano de 2021. Que vocês possam ter tido uma passagem de ano muito abençoada junto com a família de vocês. E eu quero desejar a cada um de vocês um ano de 2021 muito abençoado. Que as bênçãos do Senhor, que a graça do Deus vivo esteja sendo derramada sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que esse ano de 2021 seja o ano da cura na sua vida. E quando nós estamos falando em cura, não somente a cura do corpo físico, mas também do corpo emocional, do seu espírito, da alma e de todas as áreas da sua vida. Na sua vida financeira, na sua vida profissional, você que estuda também na sua área aí estudantil, dentro da sua família, né, dentro das suas emoções, enfim, em todas as áreas da sua vida. Que nesse ano de 2021 você possa alcançar os seus sonhos, seus projetos, todas as suas necessidades sejam supridas pelo Senhor. Então que Deus te abençoe juntamente com aqueles que você ama, que te amam, que você possa realmente ser muito abençoado pelo Senhor. E nós estamos aqui, nesta terça-feira, neste dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar juntos, meditando mais uma vez na palavra dele. O primeiro devocional do ano de 2021. Nesse dia 5 de janeiro, nesta terça-feira, nós estamos aqui juntos para falar da palavra do Senhor. E hoje o tema é Tenha Coragem. E o texto está em Hebreus 11, 7. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A história de Noé todos conhecem. Deus iria então destruir o mundo através da água, do dilúvio, mandando chuva, onde choveu aí por 40 dias e 40 noites, sendo que todo mundo, toda a criação de Deus foi destruído. E nós sabemos que somente Noé e sua família e os animais que estavam ali dentro daquela arca, um casal de cada espécie, é que foi poupado por Deus. E então Noé conversa com Deus, Deus o chama e diz a ele que ele deveria então construir aquela arca, deu o tamanho exato da arca, deu de como deveria ser feita aquela arca, deu as dimensões, o material que deveria ser utilizado, disse a Noé o que iria acontecer e falou para ele: construa essa arca, e foi auxiliando então Noé na construção daquela arca. E quando aquela arca foi construída, ele mandou os animais para que Noé colocasse dentro da arca e mandou que Noé e sua família entrassem. Agora vamos voltar um pouquinho naquela época e tentar, vamos nos colocar no lugar de Noé. Olhava-se para o céu e nada de sinal de chuva. O céu limpo, nem sinal que iria chover, muito menos que o mundo seria destruído por um dilúvio. Então, o povo, é claro, começou a zombar de Noé. Eu fico imaginando as coisas terríveis que aquele povo, que já era um povo perverso, que tinha se afastado de Deus, e era justamente por isso que o mundo seria destruído, porque Deus ficou decepcionado com sua própria criação e por isso destruiu o mundo. E eu imagino as coisas terríveis que aquele povo deveria ter falado ali, falou, né, para Noé e para sua família, chamando Noé de louco,
falando que ele estava fora do seu juízo, deve ter xingado, falando palavras horrendas a ele, palavrões, ofendido Noé, ofendido sua família. Devem ter dado muitas risadas de Noé, iam até onde ele estava construindo a arca, somente para tirar sarro dele. Eu imagino o tormento que Noé vivenciou enquanto estava na construção daquela arca, com aquele povo que já tinha um coração totalmente longe de Deus e perverso. Eu imagino que não foram tempos fáceis para Noé e sua família durante a construção daquela arca. Aliás, já não estava sendo fáceis os tempos antes mesmo da construção da arca, porque o povo já era perverso e tinha se afastado de Deus. O único que ainda permanecia na presença de Deus era Noé. Por isso Deus o chamou e escolheu Noé para ser salvo, juntamente com a sua família. E então, eu creio que foi muito difícil para Noé. Foi muito difícil ouvir tudo aquilo que ele estava ouvindo, passar por tudo aquilo que ele estava passando. E também, além de tudo isso, olhar para as circunstâncias do clima, para as circunstâncias do momento que estava acontecendo, e realmente, pelos olhos carnais, não era possível que o dilúvio viesse, porque o tempo não mostrava isso, nem chuva parecia que ia acontecer, uma chuva normal, quanto mais um dilúvio. Então, se Noé deixasse se levar pelos olhos carnais, jamais ele construiria uma arca, jamais ele obedeceria a Deus e faria tudo o que ele fez. Ele poderia, então, se ele olhasse pelos olhos carnais, desistir daquilo tudo. Não construiria a arca, não obedeceria a Deus, porque eram muitos os motivos que poderiam levá-lo a ir para esse caminho. Mas Noé preferiu não ir pelos olhos carnais, e sim pelos olhos espirituais e pela sua fé. Ele preferiu obedecer a Deus, não olhar pelas circunstâncias, não ir pelo que as pessoas falavam a ele, pelos xingamentos que ele estava ali ouvindo, pelo tanto de maus tratos que ele estava passando com as pessoas. Ele preferiu ficar somente ele com a sua família em obediência a Deus. Ele ficou sozinho? Ficou. Somente ele com a sua família, isolado de todo mundo, mas ficou fiel a Deus, permaneceu firme na fé, como diz aqui o versículo que nós lemos em Hebreus 11:7, pela fé. Começa assim o versículo. E é pela fé realmente que Noé obedeceu a Deus, construiu aquela arca. E todos nós sabemos o que aconteceu. Noé construiu a arca, entrou na arca com a sua família, todos os animais que Deus enviou ali, Deus fechou a porta daquela arca, lacrou e mandou a chuva. E ali por 40 dias, 40 noites choveu. E o mundo foi destruído com a água. Somente Noé, sua família e todos os animais que estavam ali dentro daquela arca é que foram salvos. E através deles é que um novo mundo começou a surgir. Então, às vezes, amados, nós também passamos por uma construção de uma arca. Deus manda que nós construamos uma arca na nossa vida. E vêm pessoas e começam a dar risada de nós. Por que vocês estão construindo essa arca se não virá chuva? Nem chuva está. Olha o céu como está bonito. Não virá chuva. Começam a dar risada, começam a fazer xingamentos à nossa pessoa. Somos injustiçados, somos pisoteados, somos humilhados, assim como Noé foi também juntamente com a sua família. Mas as circunstâncias, como também aconteceu, mostram totalmente o contrário. Mas nós temos que fazer como Noé fez. Fechou os seus olhos e os seus ouvidos para o mundo, para as circunstâncias e para as pessoas, mas abriu os seus olhos e os seus ouvidos somente para ouvir a voz de Deus. Ficou firme na fé, obediente somente a Deus.
construiu a arca e nós também temos que fazer assim. Que nós possamos dar ouvidos a Deus, somente a Ele. Que nossos olhos nesse ano de 2021, que nossos ouvidos nesse ano de 2021 possam estar atentos somente a Deus. E que a nossa arca possa ser construída nesse ano de 2021. E que nós possamos entrar nessa arca, juntamente com nossa família, com nossos animais, com nossos bens, e que quando o dilúvio cair, nós possamos estar protegidos, juntamente com os nossos bens, com os nossos animais, com a nossa família. E nós seremos poupados por Deus, porque nós fomos obedientes a Ele. E pela nossa fé, nós vamos ser muito abençoados pelo nosso Deus. A nossa vida será poupada, bênçãos serão derramadas sobre a nossa vida. A graça do Senhor estará conosco, a misericórdia do Senhor estará sendo derramada sobre a nossa vida. Assim como aconteceu com Noé, sua família e todos aqueles animais que ali estavam. Também acontecerá conosco, com a nossa família, com nossos animais, com nossos bens. Então que nós possamos aprender com essa história, que é uma história verídica, como aconteceu com Noé. Que nós possamos realmente, nesse ano de 2021, aprender a ouvir a voz do Senhor, a olhar somente para Deus e não olhar para as circunstâncias, não olhar para os homens e para as pessoas que querem o nosso mal. Vamos aprender a agir pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então que nós possamos, nesse ano de 2021, viver pela fé e prosseguir ao lado de Jesus. Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração nesta terça-feira, nesse primeiro devocional do ano de 2021. E que você ande pela fé, que você prossiga vivendo em Jesus Cristo. Que seus olhos, seus ouvidos estejam atentos somente ao Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você neste momento. Pai querido, Pai amado, obrigada porque mais um ano o Senhor nos concedeu para que estivéssemos aqui. Neste primeiro devocional, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu essa oportunidade de poder estar estudando Tua Palavra, de poder estar aprendendo com o Mestre dos Mestres, que é Jesus Cristo. Muito obrigada por nos amar tanto e nos ensinar para o nosso próprio bem, para nos abençoar. Que nós possamos estar de olhos, ouvidos, mentes abertos e atentos e voltados somente para o Senhor nesse ano de 2021. Que nós e nossos familiares possamos ser abençoados e obedientes ao Senhor neste ano. Que esse ano seja um ano de muitas bênçãos e realizações na nossa vida. Fica conosco nesta terça-feira, durante toda essa terça-feira, durante toda esta semana que teremos, ó Pai. A noite, que nossa noite seja uma noite muito abençoada. Fica conosco, guarde-nos de todos os males que possam nos afligir. Cubra-nos com teu sangue, coloque os teus anjos acampados ao nosso redor. Que os nossos planos, projetos sejam ouvidos e atendidos pelo Senhor. Que as nossas necessidades sejam supridas pelo Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, mais uma vez, um prazer estar começando o ano de 2021 com todos vocês e o mais importante, na presença do Senhor. E quinta-feira estaremos mais uma vez juntos, meditando na palavra do Senhor. E eu espero você para juntos estudarmos mais uma vez na palavra dele. Fiquem na graça e na paz do Senhor e recebam o meu abraço. Até quinta-feira.